Olá, eu sou Karina Rodrigues e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, principalmente diante desse cenário que estamos vivendo: saúde mental nas organizações. A gente observou no último ano de 2019, antes mesmo de tudo isso que está acontecendo hoje, que realmente vem afetando muito as emoções de todos nós, um aumento significativo nos casos de afastamento de colaboradores por conta de burnout ou doenças mentais associadas ao trabalho. O número de casos de depressão, ansiedade, pânico dentro das empresas tem aumentado consideravelmente, e essa foi uma das percepções que eu tive, inclusive no próprio Congresso Nacional que nós temos de RH, o CONAR, que ano passado teve um aumento muito significativo da quantidade de empresas oferecendo, por exemplo, serviço de apoio psicológico nas organizações. Os profissionais de RH, eles têm cada vez mais tido que lidar com esse tipo de questão, com esse tipo de cenário dentro das empresas. E agora, então, com toda essa pandemia, com toda essa ressignificação de tudo que está acontecendo, do medo, da insegurança, da instabilidade, a gente vai ter um impacto psicológico e social muito grande. A gente precisa pensar nesse retorno e nesse retorno em como que ele vai acontecer, principalmente com esse apoio e com essa escuta. Muito se fala da empatia dentro das organizações, inclusive foi tema de uma das principais revistas de RH daqui do nosso país. Mas como que a gente consegue exercer a empatia e principalmente como que os nossos líderes conseguem exercer empatia se a gente desconhece ou se a gente evita falar sobre as nossas emoções dentro do ambiente de trabalho? O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. A gente tem os aspectos biológicos, pessoas que já estão ali com algum tipo de tendência para esse tipo de sofrimento, algum tipo de transtorno mental, mas a gente tem também a história do indivíduo, que seria toda essa parte também social, todo o cenário, contexto psicológico desse indivíduo, como que ele interpreta o ambiente, e isso é único e é complexo. E claro, como a gente está falando do ambiente também e do social nesse aspecto do diagnóstico e do gatilho para que realmente essa pessoa se encontre num momento de transtorno, se encontre em algum tipo de sofrimento mental. Com isso, o ambiente de trabalho ele tem sim um aspecto importante para impulsionar ainda mais o surgimento dessa doença. Então, não adianta somente a gente trabalhar de forma reativa ou tentar atuar quando a doença já existe. A gente precisa entender um pouco mais, enquanto profissionais de gente e gestão, o que esse ambiente, o que essa cultura, o que os comportamentos, o que as comunicações, as falas, até mesmo as piadas dentro do ambiente de trabalho reforçam esse tipo de sofrimento ou a forma como a gente lida com esses profissionais. Até porque, infelizmente, ainda na nossa sociedade, depressão é sinônimo de fraqueza, um burnout é sinônimo de frescura, e isso precisa ser dito, porque não é. E é muito importante não só observar o que essa cultura reforça, mas também atuar de forma educativa esses gestores, esses colaboradores a compreenderem o que significam essas doenças, esses transtornos mentais. Então, isso sim compete ao profissional de recursos humanos. E mais um adendo, eu enquanto profissional que atuei à frente das equipes e com os empregados, quando eu atuava como RH Business Partner, eu infelizmente tive que lidar com alguns casos bem difíceis, alguns deles inclusive em que eu não
corroborava com a tomada de decisão da empresa em relação a como lidar com alguns casos, mas aí é muito importante a gente lembrar que, acima de tudo, nós somos pessoas, nós somos humanos, e é como que a gente vai, então, não só acatar esse direcionamento da empresa, mas é o como a gente vai ser transparente, o como que a gente vai acolher esse profissional. Eu me lembro de um desses casos em que eu fiz diversas conversas, eu fiz a questão de acompanhar esse profissional em todos os seus retornos, conversando, deixando clara a expectativa da empresa também, em nome da empresa, obviamente, sem ir contra o que eu estava ali também exercendo o meu papel enquanto empresa, mas eu também tinha um papel enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto uma profissional, que é a área de recursos humanos, ela precisa ter esse olhar com as pessoas. Então, o que eu venho aqui trazer através desse vídeo é que uma das tendências que a gente vai observar no pós-pandemia, quando tudo isso passar, porque um dia pode levar um ano, mas pode ser, né, a gente acredita nisso, isso vai passar, vai ter sim um impacto significativo na saúde mental das pessoas, porque hoje, inclusive, nesse momento já está impactando. Então, voltar ao ambiente de trabalho, o estar com outras pessoas vai ser difícil para muitas pessoas. Então, é como você, profissional de recursos humanos, vai atuar diante de tudo isso. O que você pode promover no diagnóstico dessa cultura, no apoio aos líderes e principalmente no apoio aos profissionais que apresentarem algum tipo de sofrimento psíquico.